Bom dia, então, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Bom dia. Errei a data aqui, então. Pronto. Certo. Vou com o meu cronograma em mãos aqui. Belezinha. Bom, deixa eu abrir aqui meu áudio. O legal de estar em casa, né, de dar aula em casa, é que você pode levantar, tomar um café e começar a aula, né, cara? Você não precisa tomar banho, você não precisa fazer nada. Você já está ali na sala de aula, vamos dizer assim, né? Bom, galerinha, eu estou brincando, tá? Porque hoje é a nossa última aula online. Depois de amanhã, na segunda-feira, a gente vai retornar nossas aulas presenciais. É óbvio que nós vamos ter que cumprir todas aquelas regras, aquelas restrições de distanciamento, porque a situação ainda é crítica e a gente vai, né, voltar a retornar à fase vermelha do Plano São Paulo. A fase vermelha a gente vai ter que fazer daquela mesma forma que a gente estava fazendo já quando vocês iniciaram. Então, vocês já sabem mais ou menos como é que vai ser. A gente vai continuar dividindo a turma, aquela turma que estava indo na sexta-feira de manhã vai continuar indo na sexta-feira de manhã, outra turma no sábado de manhã, para a gente poder retornar. Mas, pelo menos, né, eu acredito que essa pior fase já passou, a gente não vai passar por isso novamente, espero eu, tá? E então, queria comunicar a vocês, como esse final de semana, até então, durante a semana, a gente não sabia, né, ao certo ainda, se ia ser para poder passar para vocês, então já estava no calendário da escola que a gente teria aula, mesmo sabendo que seria o feriado de Sexta-feira Santa, que é Páscoa, normalmente para tudo, né? Normalmente a gente não tem aula, nada, nem o comércio não funciona. Mas a gente está num ano muito atípico, né? Então, eu acredito que por conta disso a escola acabou optando por ter aula. Mas aí, né, de quinta para sexta, a gente também teve a confirmação oficial, que já poderia até informar para os alunos que segunda-feira a gente voltava e tudo mais, né? Eu estava sabendo mais ou menos desde o início da semana, mas não era oficial, então a gente não podia falar. Mas agora já está tudo certo. Sabendo disso, o que eu fiz então? Eu peguei a penúltima aula do curso, que seria a aula 12, né, antes da prova, e adiantei ela para hoje. Por quê? Porque é uma aula extremamente teórica, é uma das mais importantes, por isso que eu deixo por último, tá? Para que vocês já tenham aí uma certa maturidade dentro do segmento, para vocês poderem aproveitar e absorver, né, todas essas informações, que se refere na questão da legislação, né, que rege o nosso segmento de trabalho, né? O nosso segmento de manutenção técnica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que configura um pouco
configura, né, o setor de prestação de serviço. Então, nós temos que seguir essa legislação específica, né, na qual rege a lei de prestação de serviços. A gente se enquadra aí dentro, o técnico em celular. E quem tem uma loja de celular, ou de acessórios, ou de manutenção, ou os dois, também precisa se adequar a essas regras, a essas exigências, né, governamentais, para que você possa trabalhar tranquilamente dentro da lei, legalizado, para não ter problema, inclusive, beleza? Então, eu vou adiantar tudo isso para vocês, tá? Que é uma aula teórica, porém, é muito importante. Essas informações não estão na apostila de vocês, tá? A maioria delas. Então, se vocês quiserem anotar, pessoal, podem anotar. Se vocês quiserem, eu mando esse arquivo para vocês lá no grupo também, tá? Essa aula aqui, ela tá sem os logos, né? Justamente para qualquer coisa eu precisar passar esse arquivo para vocês, eu passo aí, beleza? Bom, em relação às informações que eu passei, tá tudo certo? Tudo ok? Confirmem para mim aí, todo mundo. Ok. Ok, professor. Então, beleza. As datas, os dias, todo mundo sabe. Quem vai na sexta, continua na sexta. Quem retornou, né, no sábado, até aquela galera que não estava podendo ir à noite, né, que eu conversei com alguns, retornam para o sábado. Se alguém teve alguma mudança, algum imprevisto, me procura para a gente poder conversar. Se não, vamos continuar daquela forma, tá? Para a turma de vocês, eu acho que o curso de manutenção, inclusive, eu acho que essas mudanças não tiveram impacto negativo, tá? A gente diminuir a sala, diminuir a turma, nós conseguimos, não é que nós não teríamos isso, mas a gente consegue ter um andamento do conteúdo de uma forma um pouco mais, como que eu posso dizer? Um pouco mais detalhada, tá? Um pouco mais detalhada. Então, eu acho que para o curso de manutenção, foi até um ponto positivo essa situação para nós. Eu sei que interfere na rotina de alguns e tal, né? Mas vamos levando desse jeito. Bom, a aula de hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho da legislação, né, que rege aí o nosso trabalho, né, tanto técnico em celular, mas principalmente, né, o foco que a gente vai dar aqui hoje é o quê? A assistência técnica, né, que é o empreendimento do técnico. Se você quer ter um sucesso financeiro, um retorno financeiro maior, você precisa também dar um passo à frente, não só ficar na bancada, né? O importante é você começar por ali, mesmo que você não vá ficar no futuro, né? Com o tempo, a gente vai assumindo responsabilidades e nós vamos assumindo projetos que provavelmente a gente vai sair da bancada. Mas é importante esse momento que a gente passa na bancada, até para que a gente possa orientar depois os nossos, né, os nossos sucessores. Então, isso é muito importante. Mas hoje a gente vai ver aí como abrir uma assistência técnica, tá? Quem tem intenção em abrir, a gente até conversou um pouco disso, né? As 4 fontes de rendas possíveis que você pode ter dentro de uma assistência, né? Ou seja, são possibilidades, são alternativas financeiras de lucro muito bacana e que permite você agregar as 4 dentro de um mesmo negócio, que é a loja de manutenção, que é a assistência técnica. Só que para isso a gente vai também conhecer um pouco da legislação, né? Principalmente as leis do consumidor, porque nós nos enquadramos dentro do setor do quê? De prestação de serviço, né? O terciário. O primário é aquele que produz, né? O secundário é aquele que comercializa, e nós temos lá a prestação de serviço, né? Que é o terceiro setor, e nós nos enquadramos dentro desse setor, né? Nós atendemos, nós prestamos um serviço para o público, seja de manutenção, seja você vender um acessório também, né? E vamos ver um pouco da ordem de serviço, que é o principal documento aí para você poder trabalhar com manutenção, para você poder manusear aparelhos celulares de outras pessoas, porque isso é uma situação muito importante.
Tá? Bom dia aí, Ricardão. Beleza? Bom, então vamos lá. Abrir uma assistência técnica, tá? Como abrir uma assistência técnica? Então, para abrir uma assistência técnica, alguém aqui, eu sei que o Kilder e a Laodiceia já trabalham com isso também. Alguém aqui já tem loja? Além dos meninos, né? O Carlos Eduardo tem? Não, tem não, professor. Gemerson. Não, eu vi o áudio aberto aí. Bom, para você abrir assistência técnica, você precisa providenciar algumas documentações, tá? Mas, antes disso, quem está começando a trabalhar em casa, você não precisa necessariamente dessa documentação que nós vamos falar. No caso CNPJ, né? A maior parte da galera opta por abrir um MEI, então a gente vai falar como faz isso, o que ele significa, quais são as diferenças, mas no primeiro momento você não precisa, se você for começar a trabalhar em casa, você não precisa dessa documentação. Você vai precisar do quê? Da ordem de serviço, né, para você poder emitir os seus clientes, até para ter um controle do que entra e do que, né, dos prazos que você tem que cumprir, a sequência do serviço que você vai realizar. Mas, normalmente, a maioria da galera começa desse jeito, trabalhando em casa, né? Então, você pode ver essa foto aqui. Essa foto, o carinha pegou uma hack, ele ainda conseguiu uma hack. Eu não tive essa opção no início. Ó, o carinha pegou uma hack, deu uma alterada nela, né, com as gavetinhas, aí acabou ajudando, acabou virando uma estaçãozinha top aí para ele, ó, trabalhar. Uma estaçãozinha, uma bancadinha legal para ele trabalhar. Então, quando você inicia dessa forma, o principal é você ter uma ordem de serviço e um controle, né, um fluxo daquilo que entra e daquilo que sai, para você ir aprendendo quando você for abrir uma loja, tá? Bom, quando você for abrir uma assistência técnica, ou se a sua intenção já é fazer isso, a primeira coisa que você vai ter que providenciar é um CNPJ, né? Ou seja, você vai abrir uma empresa, que significa o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Abrir uma empresa, você abre um CNPJ. Quando a pessoa nasce, você registra ela, né? Faz o RG. Quando você cria uma empresa, quando a sua empresa nasce, você também vai registrar ela, né? Que é o CNPJ. E o CNPJ, existem vários tipos, várias modalidades de CNPJ, tá, galerinha? Por que é importante a gente falar isso? Porque as modalidades, elas têm a ver com o tamanho da empresa, a quantidade de funcionários, né, e a movimentação financeira que essa empresa faz, porque tudo isso vai ter impacto, tá, no tipo de CNPJ que ele vai ter. E lógico, né, os impostos e os encargos que ele vai pagar por isso, né? Quem está começando, para quem está abrindo uma assistência técnica, normalmente o mais recomendado é a modalidade do MEI, né, que é o microempreendedor individual. Que é o MEI. Microempreendedor individual. Todo mundo já ouviu falar, foi um tipo de CNPJ que foi criado mais recentemente, não sei se deve ter aí uns 10 anos, por aí, deve estar nessas casas, né? Eu sei que não tem muito tempo, acho que uns 20 anos atrás não tinha o MEI ainda, né? E o que é o MEI? Ele é recomendado para profissionais autônomos que estão iniciando um novo negócio, que estão começando uma nova empresa, né? Mas uma empresa o quê? Pequena. E a assistência técnica, normalmente, ela se enquadra muito dentro desse perfil, né, de uma empresa pequena, tá? Você começa trabalhando com técnico e dividindo isso como ali, atendendo balcão, né, administrando a própria loja. De repente, se você é uma pessoa que tem vínculos familiares, é casado, tem filhos, você acaba também, né, vinculando pessoas da sua família para iniciar ali junto com você, a esposa, um filho, um parente, ou a mãe, né? Ou até ter um funcionário,
que é muito comum, né? 1, 2 funcionários é muito comum, né? Mas normalmente 90% começa ali uma empresa familiar ou com um funcionário, né? Isso é bom, por um lado, porque se você for parar para pensar, não tem hoje não exige um investimento muito alto para você abrir uma assistência técnica, né? Mercadoria, eu acredito que uns 10 mil de mercadoria, porque isso é importante, a gente vai falar daqui a pouco, né, para chamar a atenção do cliente, eu acho que você consegue encher a sua loja. E o que é bacana, aquela questão visual de você não ter uma loja muito grande, é que você consegue, né, fazer um investimento não tão grande e que fique chamativo para o seu cliente. Então, o perfil da assistência técnica normalmente é essa, né? Vocês podem ver por onde vocês vão, vocês podem ver que o perfil da assistência técnica, normalmente, a não ser que seja um lugar bem localizado, né, um lugar muito movimentado, é diferente, por exemplo, de um shopping, um calçadão, né? Aí tudo bem, você tem umas assistências técnicas mais oponentes, mas normalmente, aquelas, vamos falar assim, de bairros, né? E mesmo central também. Você tem aí uma assistência técnica de porte médio. Então, isso, por um lado, é bom, porque você consegue aí, com um recurso razoável, médio, abrir uma assistência técnica. Isso é mais rápido do que você ter que investir, né? E aí você pode abrir um MEI. Por quê? O MEI, como que se caracteriza esse tipo de CNPJ, né? A gente tem o MEI, depois, se eu não me engano, depois do MEI vem ME, né? Que acho que é média empresa, que daí já vai para um porte de mais ou menos uns 10 funcionários, né? E aí depois você tem já, depois da ME, alguém tem de CNPJ aqui? Ou não? Professor, eu tenho o MEI. O MEI pode registrar só uma pessoa. Isso. Agora o outro, eu não sei quantas que pode. Não, porque eu estava lembrando dos tipos de CNPJ, né? Porque hoje a gente vai falar mais do MEI mesmo. Eu também nunca tive empresa, então também não entendo muito. Mas as outras empresas, né, qual é a diferença do MEI? Primeiro, não existe muita burocracia para você abrir o MEI. E segundo, você não tem muitos encargos financeiros, porque você está começando, né? Então, você está pagando curso, você está comprando equipamentos, e se você for ter ainda um honorário de ter que arcar com um CNPJ, com uma empresa, a maioria da galera não consegue abrir uma assistência técnica, né? Então, a gente opta por abrir um MEI. Por quê? Porque o MEI, você tem diversos benefícios e você tem isenção de muitos impostos que os outros CNPJs de empresas normais são obrigados a pagar para manter a empresa funcionando, né? Hoje a gente tem uma carga tributária muito grande para quem tem empresa, né, galera? E aí a gente já começa aqui a fazer uma outra reflexão, que não tem a ver muito com ser técnico, né, mas com mais em ser um empreendedor. Aquela história de que a gente às vezes tinha aquela imagem, né, do empreendedor, aquele cara que tem o seu próprio negócio, como um cara que cresceu na vida, que chegou lá no topo e que agora ele está tranquilo, né? Ele está na sombra. A gente tem que mudar essa ideia. Porque quando você for se tornar um empreendedor, saiba que você vai trabalhar muito mais até do que os seus próprios funcionários, né? A gente precisa mudar aquela ideia de que o fulano virou patrão. Agora ele está tranquilo, né? Agora vai acordar tarde, vida boa. Não, 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 não. Isso vai acontecer num determinado momento como fruto, como resultado do seu empreendimento, né? Vai, lógico. Mas, galerinha, isso não vai acontecer muito cedo, não, né? E para que a gente possa desfrutar disso lá na frente, você vai ter que ralar muito mais do que os outros aqui no começo. Porque você vai alcançar uma coisa que a maioria não tem, né? Que a maioria não tem. Então, a gente precisa começar a mudar essa ideia. Mas vale a pena. É muito gratificante, né? Hoje eu não tenho uma loja física, mas eu tenho meu canal, que é a minha empresa. Meu canal hoje se tornou a minha empresa. Então, hoje, eu vejo tanto, né, que de muitas coisas que eu pensava, mesmo quando eu estava com assistência técnica e trabalhando, né, não foi um período muito grande, mas
foi uma experiência muito bacana, mas, assim, a gente começa a pensar diferente, porque a gente trabalha demais. Você é dono da sua empresa, então, normalmente, é você que chega primeiro, porque é você que abre a assistência técnica, e você que vai embora por último, porque é você que fecha. Então, o dono é aquele que mais trabalha, né? É óbvio, porque a gente também vai querer ter grana, né? Daqui a pouco nós vamos começar a falar de grana. Então, uma coisa puxa a outra. Mas vamos lá. O MEI, você pode registrar até um funcionário. No caso das mulheres, você tem auxílio de maternidade, né? E também, independente de homem ou mulher, você vai ter todos os benefícios do INSS, que é a licença saúde, contagem de tempo para aposentadoria, e aqui uma das coisas principais que eu acho bacana do MEI. Você não tem que pagar aqueles tributos federais que as outras empresas pagam, tá? Você vai ter que pagar os encargos do funcionário, que é igual para todo mundo, né? Isso é lei, mas você está isento de tributos federais. Isento de tributos federais, pessoal, significa o quê? Professor, quanto que eu vou pagar para ter um CNPJ como prestador de serviço, né? Como autônomo? Você vai pagar, galerinha, mais ou menos em torno de uns 60, 70 reais por mês. E, professor, Oi. desculpa te atrapalhar. Eu tenho MEI, né? Aí Sim. coloquei lá 2 atividades, né? Que é prestação de serviço para arrumar celular e tenho também para vender, eu comprar de tudo, sabe? Porque eu vendo bastante coisa na minha loja. Eu Sim. pago 65 todo mês. Isso, exatamente. É exatamente esse o valor. Dá em torno de 60 a 70 reais, né? De acordo com aquelas taxinhas lá, mas a maioria, pelo menos quem trabalha com celular, né? A gente vai colocar prestação de serviço, né? De manutenção de celular e também comercializar, que é o caso porque mesmo você que trabalha com um leque maior de mercadorias, mas quem tem assistência também vai vender capinha, película, caixinha de som, carregador, nós vamos vender um monte de coisa, então também entra. Então, você colocando essas duas atividades, né, que é a comercialização e a prestação de serviço, você vai pagar R$ 65 mensais. Pagando essa contribuição, né, você tem, então, todos esses benefícios garantidos pela lei. Eu acho muito importante. Até porque, galera, isso nos resguarda. De repente, você está indo entregar um celular, você cai de moto, né? Precisa de um auxílio, você vai receber o auxílio. Aí tem aquelas questões de carga tributária muito alta, que a gente não tem todo esse retorno do governo. Eu entendo tudo isso, mas hoje a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, com aquilo que da forma como é. A gente tem que lutar para mudar as coisas, tem que lutar, mas a gente não pode tirar o pé do chão, né? Então, eu acho isso muito importante, galera. Eu acho que, com o tempo, você pode começar a pensar nisso. Outra coisa, você pode emitir nota fiscal, tá? A única diferença é que a eletrônica não muda nada, só que você manda por e-mail, ou você mesmo puxa pelo e-mail, imprime ali na hora pro cara, não faz diferença nenhuma, tá, galera? Você só não tem aquela maquininha que emite a nota fiscal ali na hora, né? Aquela comprovantezinho lá de pagamento. Mas beleza. E aí, você pagando esse valor, você tem todos esses benefícios, pode registrar um funcionário também. Feito isso, galera, você já pode abrir as suas portas, tá? O que vai faltar, que eu não coloquei aqui, é que depois que você abrir as portas, né, você precisa notificar a prefeitura de Ribeirão Preto, porque você está aqui dentro do território, você precisa notificar a prefeitura de Ribeirão Preto sobre você ter aberto um comércio, se você abrir as portas, né? A partir do momento que você abre as portas para a rua, tá? Que é a inscrição estadual. Essa inscrição estadual você faz pela prefeitura. Quando eu fui fazer antigamente, era perto da Independência ali, desculpa, perto do novo shopping. Eu não sei se é ainda, tá? Mas é uma coisa muito fácil, é burocracia, tá, pessoal? Tem que fazer essa inscrição estadual, porque depois eles vão conferir, né, a documentação que você registrou, o CNPJ da empresa que você abriu, se está no endereço correto que você informou, né? E eles vão confirmar se realmente essa empresa existe, se ela não é fictícia.
Beleza. Feito isso, você pode começar a trabalhar normalmente, prestar serviço, né? Aí entra a questão da fonte de renda. Tá? Porque a partir do momento que você abrir uma assistência técnica, você vai ter o quê? Os seus compromissos. Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, você tem que pagar energia, você vai ter que pagar internet. Então, isso gera um custo. Depende muito de quanto você paga de aluguel, né, para a gente fazer esse tipo de cálculo. Mas vamos pegar aí um exemplo para vocês terem noção. Então, eu vou abrir uma assistência técnica aqui mais ou menos no meu bairro, no Monte Alegre. O aluguel gira em torno aqui no Monte Alegre, em torno de uns R$800, um espaço, uma porta, tipo uma porta mais ou menos, eu vou pagar em torno de R$600, mais ou menos. R$600 eu consigo pagar, R$800, tá? Uma porta. Eu posso pôr aí, né, de energia, mais uns 200, 250, tá? Vou pôr mais uns 100 e pouco de internet, tá? Você gasta aí com água também, mais uns R$100. Então, querendo ou não, para você, isso vai sair pelo menos, no mínimo, uns R$1.500 a R$2.000 de custo para você manter a sua loja aberta. Então, é assim que você calcula, tá, os seus gastos. Primeiro é o quê? Os seus gastos, a sua receita. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Beleza. Fiz isso, então, vou abrir uma assistência técnica, abrir um CNPJ, já pedi a inscrição estadual. Você tem um tempo para fazer a inscrição estadual, tá, pessoal? Se eu não me engano, acho que até 6 meses, tudo direitinho. Então, você pode abrir as portas, pode procurar já a documentação até ficar pronta, não tem problema nenhum. Feito isso, abriu as portas, aí, galerinha, aí você precisa começar a trabalhar que na sua fonte de renda. Tá? Na sua fonte de renda para quê? Para você poder começar a ganhar uma grana, e uma grana bacana. E para quem tem assistência técnica hoje, sem dúvida nenhuma, você precisa trabalhar nessas 4 linhas aqui. Primeiro, o que dá mais grana numa assistência técnica, óbvio, é a manutenção de celulares, claro, né? Mas você tem uma opção muito grande de ganhar também com a venda de acessórios, com a venda de aparelhos, tá? A gente vai falar, isso não abrange só celular. E também nós temos aí uma outra complementação, vamos dizer, né, que não é tão rentável assim, mas que é a recarga de aparelhos, um Xerox, tá? Uma coisinha ou outra que você tira, um serviço online que você faz para a pessoa, né? A gente vai abordar cada uma dessas, tá? Então, hoje, as assistências técnicas que conseguem ter um retorno financeiro muito grande, bacana, elas atuam nessas 4 linhas, tá? Nessas 4 fontes de renda. Por isso que lá a gente conversou aquela hora da questão de comercialização. Por quê? Porque aqui eu estou abrangendo 2 tipos de serviço. Eu estou prestando serviço, tá? E estou também comercializando. Então, eu preciso observar essas 2 leis, porque eu vou transitar por elas. Primeira fonte de renda, então. Prestação de serviço e manutenção de celular. Você arrumar um celular. A gente viu, inclusive alguns alunos já estão fazendo serviços, a gente viu que hoje você consegue ter um lucro, tá? Que vai, de acordo com o tipo de serviço, né? Você pode trocar uma tela, um conector, ganhar em torno de R$100, R$150 de mão de obra, e você pode, de repente, vender um aparelho e ganhar até R$500. Tá? Então, eu peguei um aparelho aqui, eu tinha uma placa, comprei a tela por 150, montei o aparelho aqui que eu tinha e vendi ele por 500. Então, eu ganhei 400 no aparelho. Né? 350 eu ganhei no aparelho. Então, dependendo do tipo de serviço que você vai fazer, você pode ganhar de 100 a R$500. Tá? De 100 a R$500. Aonde a gente pode levar em conta aí um lucro médio por serviço de R$100. Tá? Então, põe hoje que numa assistência técnica, o que mais entra é o quê? O que vocês acham que mais o técnico faz hoje numa assistência técnica?
Acho que tela e conector de carga é o que mais entra, né? Exatamente. Tela e conector, tá? Mas principalmente tela, né? Hoje o serviço que mais faz uma assistência técnica é troca de tela. É óbvio. A gente carrega, leva de um lugar para outro, cai e ele quebra muito. Então, vocês já perceberam, tá? E a gente já conversou também um pouco sobre isso, que hoje a média que um técnico, que uma loja cobra de mão de obra é em torno de R$ 150 a hora, tá? Fora o lucro da peça e tudo mais. R$ 150 a hora, tá? Para mais, né? Então eu peguei uma tela de, eu peguei um serviço de R$ 300, a tela custava 150 e eu cobrei 150 de mão de obra. Beleza, ganhei 150, tá? Então a média é essa. Peguei um conector para trocar. O conector custa R$ 2. Eu cobrei R$ 100 para trocar. Então eu ganhei 98, tá, de mão de obra. É nessa média aí que a gente ganha. Se você levar em conta que um serviço médio você ganha R$ 100, se você fizer 4 serviços por dia, você tem um total de R$ 10.000 no final do mês. Tá? 4, quer ver? Deixa eu pegar aqui na minha. Se você trabalhar de segunda a sexta, né, você trabalharia, então, 20 dias, mais ou menos. Trabalharia 20 dias, mais ou menos? Ó, vou pegar a calculadora aqui. Vezes 4, daria 80. Vezes 100, em torno de 8.000. Só que uma loja hoje, ela não pode se dar o lucro de trabalhar de segunda a sexta. Ela trabalha pelo menos o sábado até a hora do almoço, até as 13 horas, tá? Então, se você executar 4 serviços por mês, galerinha, contando sábado, tá? Você tem um lucro mais ou menos de R$ 10.000 por mês. Quanto tempo acho que foi a Laodiceia e o Kilder trocaram telas lá, né? Quanto tempo você levou para trocar aquela tela? A gente demorou, assim, demorou um pouquinho. Eu não, assim, não tenho noção quanto tempo certinho, né? Mas, assim, é porque a gente cometeu muito erro, né, professor? Sim, sim, é verdade, vocês estão fazendo as primeiras. Mas, assim, um tempo médio, sem levar em conta a questão do erro, que você mais ou menos prevê que se fosse o mesmo celular, se você fosse trocar de novo, agora, quanto tempo você calcularia que você levaria para fazer isso? 1 hora e meia, mas completo, vamos. Professor, eu acho que mais ou menos uma hora e meia. Mais ou menos assim. De 1 hora e meia. 2 horas, professor. De uma sei hora lá, e meia. porque meia hora passando pai. Pode falar. É porque, é porque, é porque, professor, tipo assim, a gente teve muitos erros, né? Lógico, ainda bem, né, que teve. Ainda bem que teve, porque é isso que faz a gente aprender. Travou aí? Aí, o do caderno, Abre o áudio aí de novo. tá me escutando, professor? Agora sim, é porque cortou seu áudio, estava mudo. Ah, tava mudo? Pra Tava mim eu mudo. tava falando. Até Não, onde você ouviu eu falando? eu acho que nós não conseguimos ouvir tudo, nada, praticamente. Você começou só falando questão dos erros e que aí você ia falar de novo da troca. Ah, entendi. Então, eu falei assim que mais
Travou de novo. Bom, Viu? travou de novo, mas fica para a próxima, então. Fica para a próxima. Por enquanto tá meio bugado aí. Viu, Felipe? Oi. Ontem eu fiz a minha primeira troca de tela, né? Sim. E aí, nessa primeira troca de tela, eu já tive, vamos dizer assim, 2 erros, né? O primeiro erro, eu troquei a tela de um J7 metal, né? E o primeiro erro foi que eu utilizei pouca cola, né? E, além disso, eu não dei aquele tempo de secagem, né? Porque, na verdade, a cola ela é uma cola de contato, né? Ela é uma cola de contato. Isso, aí eu não dei aquele tempo de secagem dela e já fixei a tela. Conclusão, um lado da tela levantou. Abriu, beleza. Aí eu removi ela, fiz a remoção dela, fiz a limpeza e executei o serviço de novo, de colagem. Porém, eu tive a infelicidade de escorrer cola para dentro da tela. Então, o que acontece? Gerou aí umas 3 manchas na tela. Está funcionando normal, porém, o cliente não vai ficar feliz com o trabalho, né? Eu teria que fazer uma outra troca. Seria isso, né? Sim. A tela danificou, né? Vai Uhum. pegar ela e colocar outra nova. Certo. O que acontece, galera? A questão do erro, ele, lógico que não é bom, principalmente porque, no nosso caso, envolve prejuízo financeiro, né? Cada profissão tem os seus ossos. O médico, o paciente morre. A gente não tem esse problema tão grave, mas o nosso também é grave no sentido do quê? De que nos leva a um prejuízo financeiro. Isso, no início, para quem está começando, ainda é pior ainda. Tá? Por quê? Porque você já tem alguns compromissos, está comprando seus equipamentos, e aí um erro desse acaba levando a um prejuízo financeiro, de repente, se o lucro que você teria, você tem que cobrir isso e talvez até tirar do bolso. Por outro lado, esse tipo de erro você não vai cometer mais, né? Eu incentivo os alunos a fazer isso, né? Nas aulas, nós vamos ter as orientações de como fazer isso, vamos treinar isso ao vivo? Vamos. Mas mesmo assim, galera, com o tempo vocês vão pegar outros modelos de aparelhos que vão impor dificuldades diferentes para vocês. Então, isso vai acontecer. Não vai acontecer sempre, mas vai acontecer, né? Em relação à cola, ela tem um tempo de secagem, né? Alguns minutos, você passa a cola, aguarda alguns 3 minutos, de 3 a 5 minutos, depois a gente coloca a tela, tá? E tem que deixá-la secando pelo menos umas 12 horas. Tem um monte de gente que fala por aí, não, deixa 2, 3 horinhas, tal, já tá bom, dá certo. Eu não vou falar isso. Primeiro, se você for olhar as especificações da cola, tanto a B quanto a T, a 7 ou 8.000, ela vai pedir 24 horas de secagem. Tá? Certo. Já reduz esse tempo pela metade. Eu acho que mais do que 12 horas não vai fazer muita diferença. Normalmente ela já secou tudo que ela precisava. Bom, galera, é o seguinte, falta 1 minuto para terminar essa aula aqui, tá? Então ela vai fechar. Na hora que ela fechar, a gente clica no mesmo link e volta aqui que eu já abro em seguida para a gente continuar. Pode ser? Beleza. Então, beleza, então. Tá? E aí eu finalizo aí para vocês, tá? Ela vai fechar agora. Se alguém quiser tomar uma aguinha, pegar um cafezinho, alguma coisa, corre lá até todo mundo entrar na sala, dá tempo aí uns 2, 3 minutos, tá? Mas não demorem que a gente já vai engatar direto